gente, sejam bem-vindos novamente ao canal Professora Karine Leite. Então a gente vai dar continuidade, tá certo? A aula de células do sistema imune, agora parte 2. E aí eu vou falar um pouquinho sobre linfócitos, monócitos, células dendríticas, mastócitos, tá certo? E a gente vai ver qual a importância de cada um deles. E no final a gente vai finalizar com uma pequena brincadeirazinha, tá certo? Então sejam bem-vindos novamente ao canal Professora Karine Leite. Então, gente, conforme a gente falou anteriormente, né, eu conversei com vocês sobre as células imunológicas, mas eu falei das polimorfonucleares, né, nas granulocíticas, que foram os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá certo? Quem quiser dar uma olhadinha na aula anterior, né, na parte 1, fique aí à vontade, tá certo? Professora, como é que a gente vai distinguir um neutrófilo segmentado de um monócito? Porque você está me dizendo aqui que, né, o núcleo desse monócito ele pode ser segmentado. Então, a primeira coisa que eu digo, tamanho de células, tá certo, gente? Porque os monócitos são os maiores leucócitos que nós temos, tá certo, na corrente sanguínea. A professora, mas a gente não tem, né, essa referência do que é grande e pequeno. Aí eu digo pela segunda dica. Vamos olhar, então, o citoplasma do monócito, tá certo, gente? O citoplasma do monócito, ele é mais basofílico, diferente do neutrófilo, colado por hematoxilina e eosina, que eu falei anteriormente na aula passada, né? Que o núcleo do neutrófilo ele não se cora, né? Ele tem grânulos, mas esses grânulos não têm afinidade por corante ácido e nem corante básico, tá certo? Ok? Então, no monócito, né, consequentemente, no citoplasma dele, a gente tem grânulos, só que são grânulos extremamente finos, a gente não consegue visualizar na rotina clínica, tá certo? E como eu disse para vocês, coloração ligeiramente púrpura, tá certo? Ligeiramente roxinho, tá bom? Esses monócitos, tá certo, gente? Existem dois tipos de monócitos, que no tecido, os monócitos, quando saem da corrente sanguínea e vão para os tecidos, tá certo? Eles são conhecidos como macrófagos. Então, nós temos o macrófago que a gente chama de M1 e o macrófago que a gente chama de M2, tá certo, gente? O M1, ele está intimamente relacionado com o processo inflamatório, tá certo? Ele vai tentar destruir aqueles micro-organismos, tá? E o M2, ele está intimamente relacionado com o reparo. Então, eles acontecem em momentos diferentes, tá certo? Além disso, gente, os monócitos, de novo, que estão na corrente sanguínea e vão para o tecido, né? Que agora se diferenciam em macrófagos. Nós temos os famosos macrófagos residentes, gente, de extrema importância em um processo inflamatório, tá certo? Principalmente processo inflamatório agudo, tá? Esses macrófagos residentes, normalmente, eles vêm da onde? Do saco vitelínico e do fígado fetal. Então, eles saem do saco vitelínico e do fígado fetal, tá certo? E vão albergar, eles vão residir em tecidos, certo? Em um processo inflamatório, tá certo? De agudo para crônico, tá? Esses macrófagos, eles vão se multiplicar
no próprio tecido inflamado, ok? Lembrando que não são os macrófagos residentes, tá certo, gente? São os macrófagos que foram ativados, que foram chamados ali para o tecido inflamado. Esse é nos próximos capítulos aí para vocês, tá? Ok, gente, então eu vou mostrar aqui para vocês, né, professora, como é que a gente visualiza, né, na rotina, no estilhaço sanguíneo e monócito. A gente tem aqui, ó, gente, ó, monócito e monócito. Veja que são células bem grandes, isso aqui é um neutrófilo segmentado, tá certo? Vejam que o citoplasma dele é mais, né, roxinho, tá certo? Mais basofílico. E aproveitando, gente, esse estilhaço sanguíneo, se vocês conseguem visualizar, mas nesse monócito a gente consegue visualizar, né, literalmente vacúolos dentro do citoplasma. Nessa condição, a gente considera que esse monócito é um monócito vacuolizado. Aí eu brinco que o clínico vai ficar feliz. Por quê, gente? Porque isso significa que é um monócito ativado, ok? Tranquilo? Então, esse é um monócito, tá certo? Ele vem da linhagem mieloblástica, tá? Ele é um mononuclear e ele é um agranulocítico. Ou seja, gente, ele não é primo nem de neutrófilo, nem de eosinófilo e nem de basófilo. Por quê? Teoricamente, eles não têm grânulos no citoplasma e ele não é polimorfonuclear. Ok, gente? Aí vocês devem dizer assim, profa, Karine, então quais são as funções dos monócitos, tá certo, gente? Como, né, as outras células sanguíneas, né, aqui no caso do nosso sistema imunológico, os monócitos, gente, eles são de extrema importância, tá certo? Então, quais são essas funções, tá? A apresentação antigênica. Então, os macrófagos, gente, eles são conhecidos como APCs, células apresentadoras de antígenos, tá certo? APCs, tá? Eles são capazes de fagocitar aquele antígeno, dependendo da condição, ele consegue destruir, ou ele fragmenta em partículas menores e apresenta esse epítopo, tá certo? Para determinada célula. Eles são capazes de modular a resposta inflamatória e eles eliminam, gente, células infectadas por vírus e tumores, tá certo? Células tumorais, pelo menos eles tentam, tá certo, gente? Então, os monócitos ou os macrófagos no tecido, eles são de extrema importância aí para o sistema imunológico, certo? Então, destaquei as 4 principais funções dele, ok? Então, vamos lá, gente, ó, então só mostrando para vocês. Medula óssea, célula-tronco, célula, né, hematopoética, e aí vem o precursor, né, de monócitos, tá certo? O monócito aqui é conhecido no sangue, e quando esse monócito sai do sangue e vai para o tecido, ele é conhecido como macrófago, tá certo? E quando esse macrófago é ativado, consequentemente, ele vai ser conhecido agora como macrófago ativado, tá, gente? Então, dependendo da condição, esse macrófago ativado, ele pode ser ativado por várias vias, inclusive, né, com a atuação de citocinas aí na história, sendo os próximos capítulos aqui no nosso canal. Ok, gente? Tudo bem? Então, só mostrando para vocês. No sangue ele é um monócito, no tecido ele é conhecido como macrófago. Lembrando que nós temos o M1, nós temos o M2, né? Nós temos macrófagos residentes aí na história também, tá certo? E aí eu brinco, tá certo, gente? Porque os macrófagos, eles são células chiquérrimas, não que as outras não sejam, tá? Mas por que, profa? Vou mostrar agora, tá certo, gente? Porque esses macrófagos, quando eles vão para determinados tecidos, eles recebem nomes diferentes, gente. Então, por exemplo, lá no sistema nervoso central, né, ele é conhecido como células da micróglia, tá certo? Lá no fígado, ele é conhecido como células de Kupffer, tá certo? Lá no pulmão, macrófago alveolar, ok? E no baço, por exemplo, macrófagos sinusoidais, tá certo, gente? Então, dependendo da localização desse macrófago, tá certo? Ele recebe nomes diferentes. Apenas nomes, mas as funções dele são exatamente iguais. Ok, gente? Por isso que eu brinco que os monócitos, né, eles são de extrema importância, mas além disso, eles são chiquérrimos, certo? Porque eles têm nomes diferentes. Ok, gente? Então, virando a nossa página, aí agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os linfócitos. Lembrando, gente, que os linfócitos, eles são da linhagem linfóide, ele vem dos linfoblastos, tá certo, gente? E os linfócitos, como a gente tá visualizando aqui do ladinho, tá certo, gente? Ele também não é um polimorfonuclear e, teoricamente, ele não tem grânulos, tá certo, gente? Então, teoricamente, o linfócito parece ser primo de um monócito, ok?
E aí, professora, como é que é o núcleo desse linfócito, né? Ele é núcleo arredondado a oval, tá certo? Ele é menor do que os neutrófilos, praticamente um linfócito normal, O citoplasma dele é mínimo possível, ou seja, a relação núcleo-citoplasma dele é bem grande. Ele parece uma gota de tinta no papel, como dizia uma professora minha. Tá certo? A relação núcleo-citoplasma é grande. Grânulos, como eu disse para vocês, ausentes ou reduzidos. E aqueles grânulos que têm afinidade por correntes básicos, tá certo, gente? No dia a dia, quando a gente visualiza, né, em um hemograma, linfócitos com grânulos, normalmente eles são um pouquinho maiores, então a gente chama de linfócitos grandes granulares, tá certo? E normalmente, né, o clínico já tem que pensar, ele pode ser uma célula NK, ok? Então a gente tem que ficar atento para isso, tá? Então lembrando que os linfócitos também, semelhante aos monócitos, eles são mononucleares e eles são agranulocíticos, ok? Tudo bem? Então, como é que nós visualizaríamos, gente, um estilhaço sanguíneo? Ó, aqui é um linfócito, então a gente está vendo, né? Relação núcleo-citoplasma bem grande. Praticamente ele só tem núcleo, tá? E, profa, quais são as funções que os linfócitos exercem, tá certo, gente, no organismo? Os linfócitos, eles também são células que se destacam. Elas estão intimamente relacionadas, gente, com a imunidade adaptativa ou a imunidade adquirida, né? Isso significa que eles estão intimamente relacionados com a resposta imunomoral, com a resposta imunicelular, tá certo, gente? E aí, né, depois eu vou montar uma aulazinha falando para vocês das respostas imunomorais e celulares. Na verdade, uma resposta imunomoral e uma resposta imunicelular, gente. Então, para que servem os linfócitos, tá certo, gente? Ó, eles são células mononucleadas, que eu disse para vocês, mononucleares, né? Agranulocíticas, envolvidas nas respostas imunomoral e resposta imunicelular. Quando a gente fala de resposta imunomoral, gente, tem que vir na cabeça da gente anticorpos, tá certo? E quando a gente fala de resposta imunicelular, é uma célula combatendo outra célula. Consequentemente, é um linfócito T combatendo alguma outra célula, tá certo? Que pode ser uma célula tumoral, que pode ser uma célula onde alberga aí um vírus, tá certo? Sendo os próximos capítulos aí para vocês, ok? Então, os linfócitos, eles estão envolvidos com a imunidade adaptativa adquirida, ou seja, eles estão envolvidos nas respostas imunes humoral e celular, tá? Ok? E aí, gente, só mostrando para vocês. E, professor, esses linfócitos a gente encontra onde, gente? Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos a medula óssea do paciente, nós temos o timo do paciente, tá? Lá na medula óssea que nós visualizamos, né? A medula óssea, literalmente, ela vai dar origem à extincel, célula-tronco hematopoética, consequentemente, né, literalmente, né, originando os nossos linfócitos B. Só que são linfócitos B, gente, imaturos. E esses linfócitos B imaturos, para onde é que eles vão? Eles vão para determinado local. Eles já sabem para onde é que eles vão, tá? Mas eles vão via sangue ou vão via linfa para órgãos linfóides secundários, como os linfonodos, tá? E também baço, que é um outro órgão linfóide secundário, tá? Qual é a diferença aqui, gente? Ó, esse linfócito B ganha sangue, ganha linfa, recircula linfonodos, baço, vai e volta, vai e volta. Professora, mas vai ter um momento que eles vão parar? Certeza, gente. A gente vai já falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Ok? Então, via sangue, normalmente eles vão via baço e via vaso linfático, linfa, linfonodos, ok? Tudo bem? E nós temos aqui também, gente, o timo. O timo é responsável, tá certo, gente? Pela maturação dos linfócitos T, por isso que vem de timo, tá certo? Então, esses linfócitos T, tá certo? Maduros, diferente dos linfócitos B que saíram da medula óssea. Mas, semelhante aos linfócitos B, eles também vão ganhar sangue, tá certo? Vão ganhar linfa e vão recircular sangue, linfa, tá certo? Sangue, linfa, linfonodos, baço, tá certo? E dependendo da condição, eles vão vir para cá, gente, tá certo? Tecidos linfóides da mucosa e cutâneo também, tá? Eles vão sempre recircular até eles serem
chamados, ok? Que é o que eu vou, né, daqui a pouco falar para vocês, tá bom? Então, como eu disse para vocês, né, esses linfócitos B, esses linfócitos T, eles vão via linfonodos e vão recircular, e via baço e vão recircular. Prof. Karine, e quando é que eles param aqui, tá certo, gente? Já nós temos algumas situações, eu quero que vocês visualizem aqui à minha direita, tá certo? Então, suponhamos que um paciente foi exposto a uma infecção na pele, tá? Então, esses micro-organismos vão ganhar, tá certo? Os vasos linfáticos, tá? E, consequentemente, eles vão para os linfonodos, tá certo? Quando eles ganham os vasos linfáticos, eles vão ligados a uma célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, que daqui a pouco eu falo para vocês. Esses micro-organismos que estão na pele, eles vão via vasos linfáticos, através principalmente das células dendríticas, vão ganhar o linfonodo. Chegando lá no linfonodo, gente, tá certo? A nossa célula dendríticazinha, que tá representada aqui, tá? Ela vai mostrar esse antígeno para os linfócitos T, que são os linfócitos T naive, ou seja, são aqueles linfócitos T virgens, que não tiveram contato com nenhum antígeno. Aí agora sim, esse linfócito T naive, tá certo, gente, vai se tornar agora um linfócito T ativado, efetor, vai se multiplicar, e aí agora ele vai ganhar, gente, tá certo? O local, ele vai sair para o local onde está acontecendo aqui a invasão do micro-organismo, tá certo, gente? Ok? Mas esses micro-organismos também podem ir pelos vasos linfáticos, tá certo? Sem APC, sem a ajuda da célula apresentadora de antígeno, sem a ajuda da célula dendrítica, eles podem ganhar diretamente os linfonodos e, consequentemente, eles vão encontrar os linfócitos B naive, ou seja, os linfócitos B virgens, que não entraram em contato ainda com nenhum outro antígeno. Então, nessa condição, esse linfócito B agora vai se tornar ativado também. E aí, esse linfócito B ativado vai gerar anticorpos, tá certo? E aí, consequentemente, esses anticorpos vão lá para o local onde está acontecendo que é a invasão, né, do nosso micro-organismo, tá? Mas também, gente, esse linfócito T ativado também pode encontrar o linfócito B ativado e gerar uma resposta imunológica, digamos, muito mais eficaz, tá certo? Gerando aqui plasmócitos de vida longa, mas isso é uma resposta bem complexa, ok? Então, só mostrando para vocês que nesse momento, os linfócitos B naive e os linfócitos T naive, ou seja, virgens, eles só vão parar aqui dentro, literalmente, do linfonodo, né? Quando eles se tornarem ativados, tá certo, gente? Outra condição que nós temos aqui embaixo, né, foi esse baço, o que é que ele tá fazendo aqui, gente? Eu vou falar agora para vocês, tá certo? Então, os antígenos que ganham uma corrente sanguínea, os antígenos que ganham diretamente a corrente sanguínea, eles vão para o baço do paciente, tá? Aí lá no baço vai acontecer a mesma coisa. Linfócitos T vão se tornar ativados, linfócitos B vão se tornar ativados, eles vão ficar ali, tá certo? E, consequentemente, também depois levar uma resposta imune, certo? Ou humoral, ou celular, ou ambas ao mesmo tempo, tá certo? Então, só mostrando para vocês que os linfócitos B naive e os linfócitos T naive estão constantemente circulando sangue e linfa, eles param, literalmente, né, nos órgãos linfóides secundários, quando eles são ativados, tá certo? Por antígenos, por epítope. Então, nessa condição, eles pararam, tá certo, gente? Ok? Então, vamos lá, só mostrando aqui para vocês, tá? Aqui é a nossa célula apresentadora de antígeno, tá certo? A nossa célula dendrítica, entrando em contato, gente, com o linfócito T, que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? E aí, os linfócitos T, ou linfócitos T CD4, na nossa condição, ou linfócito T helper, por isso que vem o Hzinho de helper, tá? Ou linfócito T CD4, ou linfócito T auxiliar, gente, então eles têm vários nomes. Ou pode ser um linfócito T helper, ou linfócito T auxiliar, ou linfócito T CD4, tá? Eles vão ser estimulados, lembra que eu disse para vocês, né? Tá certo? Através da célula dendrítica, que é a nossa principal célula apresentadora de antígeno, e dependendo do estímulo que acontecer entre célula dendrítica e linfócito T helper, ele vai se tornar uma célula TH1, uma célula TH2, uma célula TH17, tá? E cada uma delas exercem papéis diferentes, que eu vou já mostrar para vocês, tá? Então, professora,
Quem é que vai estimular o linfócito T helper a ser conhecido como TH1? Tá aqui, gente, ó. Quando ocorre a liberação e o estímulo, né, através de IL-12 e gama-interferon, tá certo? TH2, gente, ó, quando tem o estímulo, célula dendrítica, linfócito T, através da estimulação do IL-4, né? Então, o IL-4 vai liberar, literalmente, né? Quer dizer, não se sabe ainda ao certo quem libera, se é uma célula apresentadora de antígeno. Esse linfócito TH2, ele vai ser estimulado por um IL-4, não se sabe de fato ainda a fonte, tá certo? Ele vai gerar, né? Ele vai se diferenciar em TH2, tá? Na ausência de IL-12. E aí a gente também tem o nosso TH17, que ela é gerada também pelo estímulo de IL-6, IL-1 e IL-23. Lembrando, gente, que cada uma dessas células também vão liberar algumas citocinas que são importantes na resposta imunológica, tá certo? E aí eu vou trazer esse quadrozinho aqui para vocês, mostrando mais uma vez, né, ó, o TH1, TH2 e TH17, que eu falei para vocês, tá? E aí, qual a importância, por exemplo, professora, do TH1? Ó? TH1, gente, está relacionado, ó, com a autoimunidade, processo inflamatório crônico. TH2, né, em respostas alérgicas, tá certo? Ok? E aumento dos parasitas, né? TH17, autoimunidade e inflamação. E a gente também tem, gente, o linfócito T folicular, que ele é importante lá na resposta imunológica, tá certo? Também temos o linfócito T regulatório, que eu não coloquei aqui, mas o linfócito T regulatório, gente, é extremamente importante para se evitar a autoimunidade. Então vejam, gente, que os linfócitos T helper, né, que são os linfócitos T auxiliares ou linfócitos TCD4, essas células extremamente chiques. Porque elas, né, existem diversos tipos, entre aspas, tá certo? E aí, consequentemente, elas exercem funções diferentes, certo? Ok? Então, finalizamos monócitos, finalizamos linfócitos, e agora a gente vai para os mastócitos, gente. Só relembrando, gente, que os mastócitos a gente não consegue encontrar no sangue periférico do paciente, tá? Então, aquele relato de caso da nossa aula anterior, sobre também células do sistema imune, e foi solicitado o hemograma da paciente, né? Ali a gente não consegue visualizar mastócitos. Somente neutrófilos, tá certo? Linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, ok? Então, vamos lá. Então, prof. Karine, por que você está falando dos mastócitos, gente? Porque os mastócitos também são importantes células do sistema imunológico, tá certo? Elas são células também derivadas da medula óssea, lá do stem cell, ok? A gente pode encontrar esses mastócitos em epitélios da pele e das mucosas, normalmente como mastócitos residentes. Da mesma forma que a gente chama macrófagos residentes, nós temos mastócitos residentes, tá? E esses mastócitos, gente, eles vão ser encontrados em infecções por parasitas ou alergias. Inclusive, esses mastócitos, eles vão degranular, eles vão levar né, a produção de mediadores inflamatórios. Alguns já liberam mediadores inflamatórios como a histamina, outros, né, vão ser formados como as prostaglandinas, prostaciclinas, né, e assim por diante. Então, os mastócitos estão envolvidos aí nesse processo alérgico inflamatório. Por isso que eu coloquei aqui que eles produzem sintomas das doenças alérgicas, tá certo, gente? Então, pensou em mastócitos, pensou em células residentes e também de extrema importância aí para um processo inflamatório e quadro alérgico também, tá? E, prof, como é que a gente visualiza os mastócitos? Lindo, gente, aqui as células, ó. Então, aqui é o mastócito e a gente consegue visualizar os grânulos dentro desses mastócitos. E como eu disse para vocês, dentro desses grânulos nós temos já citocinas pré-formadas, como a histamina. Por isso que o paciente que tem um quadro alérgico, né, ele precisa, às vezes, dependendo da condição, ser prescrito, né, um antihistamínico para ele, mas depois que ele também desgranula, tá certo, gente, esses mastócitos, a gente, através literalmente dos grânulos, a gente consegue também ter a produção de prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, que são mediadores inflamatórios. Então, dependendo dessa condição, o clínico, em um processo alérgico, o clínico prescreve ao paciente não somente um antihistamínico, né, que a histamina já é um mediador já formado dentro do grânulo, do mastócito, mas corticoide também, tá certo, gente? Porque o corticoide vai impedir a produção de leucotrienos, prostaglandinas e prostaciclinas e assim por diante. Ok, gente? Então, mastócitos, pensamos em células residentes, pensamos em quadros alérgicos, tá certo? Ok?
Aí agora a gente vai, gente, para uma célula que é a nossa célula dendrítica, que eu já falei para vocês anteriormente, né? Que essas células dendríticas, elas são células apresentadoras de antígeno, né? Inclusive mostrei para vocês quando ela ganha o vaso e vai levar, né, lá o epítopo lá para o linfonodo, tá certo? Então a célula dendrítica, gente, ela é uma célula, né, exemplar como célula apresentadora de antígeno, certo? Essas células dendríticas, nós temos também células dendríticas residentes nos tecidos, conforme eu mostrei anteriormente, né? Quando ela levou aquele micro-organismo para o linfonodo. Nós temos também células dendríticas circulantes, tá certo? Certeza elas vão iniciar, gente, reações de defesa imune inata, literalmente, tá certo? Capturam proteínas microbianas para exibi-las lá nos linfócitos T, tá certo? Lá nos linfonodos. E, consequentemente, as células dendríticas, gente, elas fazem um link entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, tá certo? Como eu disse para vocês, a célula dendrítica é um exemplo clássico de célula apresentadora de antígeno. Ela ganhou algumas estrelinhas, tá certo? Ok? Então, só mostrando aqui para vocês que nós temos as células dendríticas clássicas, né? Que são aquelas que literalmente elas vão mostrar, né, o epítopo para os linfócitos T, tá certo? Nós temos as células dendríticas plasmocitoides, que estão intimamente relacionadas com as respostas referentes a vírus. E nós temos as células dendríticas inflamatórias, que são muito parecidas com as células dendríticas clássicas, tá certo? Então, teoricamente, nós temos esses 3 tipos de células dendríticas, tá? Mas nós teremos outras também mais na frente, tá? Então, mostrando aqui para vocês, ó, que aqui na pele nós temos a célula dendrítica, a tão famosa célula de Langerhans, tá certo? No paciente. E mostrando, né, gente, que essa célula apresentadora de antígeno, ela vai via vaso linfático, chega aqui, gente, no linfonodo, tá certo? E aí, consequentemente, ela vai mostrar esse epítopo para os linfócitos T, ok? Tudo bem? Então, essa é a importância aí de uma célula dendrítica, certo? Então, ela é muito importante, porque ela é a principal célula apresentadora de antígeno, tá? Ok? E aí, gente, pra gente finalizar, né? Qual seria, professor, o destino dessas células, tá certo, gente? De neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos, tá certo, gente? Pra onde é que eles vão? Porque a gente sabe que eles surgem lá da medula óssea, ou do timo, alguns vão para linfonodos, outros vão para baixo, não é isso? Na verdade, tecidos, né? Então, só mostrando aqui para vocês, gente, ó, aqui nós temos um tecido, certo? Infectado ou lesionado, tá certo? E aí os neutrófilos saindo do vaso, os monócitos vão sair do vaso e vão aqui, tá certo? Por esse tecido, por exemplo, lesionados, que é um processo inflamatório, tá certo, gente? Ok? Um outro destino que eu falei também para vocês é que esses linfócitos B, esses linfócitos T naíves, eles vão ficar recirculando, tá certo? E vão ganhar aqui o linfonodo, né, gente? Ok? E aí, quando eles encontram o epítopo, tá certo? Eles vão, né, literalmente serem ativados, tornarem efetores, e lá no linfonodo, aqui na nossa condição linfonodo, tá certo? Eles vão permanecer ali e depois, né, eles vão para os tecidos também, tá certo? Ok? Então, eles ficam a princípio no linfonodo e depois eles vão para o local onde está acontecendo a invasão, certo? Nós temos aqui também, tá certo? Um tecido infectado ou lesionado, onde os linfócitos T, efetores, que é o que a gente visualizou aqui no linfonodo, também irão migrar para o tecido, tá certo, gente? Ok? Seja um processo inflamatório, seja uma resposta imunomoral ou resposta imunicelular, tá? Então, esses são os destinos das nossas células, né? Tudo vai depender, gente, do epítopo, do estímulo que é liberado, das citocinas liberadas, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui uma brincadeirinha para vocês, tá? Essa imagem não é minha, tá certo? E aí, depois que nós conversamos sobre neutrófilos, eosinófilos, basófilos, as células dendríticas, gente, eu esqueci de dizer para vocês, mas elas têm esse nome porque elas parecem uns dendritos mesmo, tá certo? Monócitos, macrófagos, células NK e mastócitos, quem seriam vocês? Que célula vocês acham que seriam, né? Então, neutrófilo, polimorfonuclear, né, granulocítico, é a primeira linha de defesa, é uma célula destemida, é a primeira a chegar na festa, como ele coloca aqui, né? Tá certo, gente? O eosinófilo tem um temperamento explosivo, só sai em ocasiões especiais, quadros alérgicos, por exemplo.
Os basófilos, né, que existem praticamente zero na corrente sanguínea daquele paciente, né? Chora muito, às vezes choca, associados a quadros alérgicos. As células dendríticas são células góticas, né? Elas gostam de abraçar, gostam de compartilhar suas coisas, tá certo? Os monócitos, células gigantes, mononucleares, né? Granulocíticas, elas demoram a chegar na festa, porque elas chegam depois dos neutrófilos. Sempre se transforma quando chega lá no rolê, beleza? Porque ela é convertida em macrófago, tá certo? E gosta do Coldplay, tá? O macrófago vive com fome, porque ele está sempre fagocitando, ele é o lixeiro, teoricamente, do organismo, come de tudo, treina todo dia, não entende os veganos, tá? Nós temos as células NKs, né, que também são, teoricamente, linfócitos, ainda né, tem que se chegar a um consenso se de fato as células natural killers, elas são linfócitos. Gosta de discussão, vive estressada, surta por pouco e pode ser perigosa, tá certo? E finalizando aqui com os nossos né, os nossos mastócitos, maníaco por controle, muito ansiosa, às vezes surta por nada e bom senso de humor. Tá certo, gente? Então pensem em que célula imunológica vocês seriam, tá certo? Agradeço aqui a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo, gente? E vamos caminhando, tá? Porque teriam outras aulas referentes, gente, a órgãos linfóides, resposta imunomoral, resposta unicelular, sistema e complemento, porque realmente a imunologia é algo bem complexo, mas ela é bem apaixonante, tá certo? Então, obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá certo? E até a próxima. A gente se encontra aqui no canal Professora Karine Lete.